terça-feira, 18 de julho de 2023. Começa agora mais uma edição do Pix News. Veja os destaques dessa edição. Governo de Santa Catarina inaugura em Joinville um radar meteorológico. Instalação do equipamento tem como objetivo a prevenção de eventos climáticos e irá beneficiar vários municípios da região do litoral norte do estado. Mercado audiovisual em alta. Nossa equipe conversou com um especialista no assunto que participou de um evento em Garopaba e vai dar dicas de qualificação para suprir as inovações do mercado de trabalho. Regiões Sul e Sudeste apresentam maior incidência de doenças inflamatórias intestinais. Profissional explica como hábitos saudáveis contribuem para diminuir as chances de adquirir essas patologias. Polícia Civil de Santa Catarina investiga possível corrupção dentro do Detran catarinense. Várias regiões do hemisfério norte enfrentam temperaturas extremas. ONU alerta para o mundo estar preparado para as ondas de calor mais intensas e seguidas. População marinha sob ameaça na Califórnia. Espécies estão se contaminando devido à proliferação de algas que produzem substância tóxica. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, estamos ao vivo pelo canal 11 do TMW Pix, 72 da CDN TV, 155 da Sul TV e canal 6 do NX Play para todo o Brasil. Agora são 20 horas e 7 minutos. Após a pandemia de coronavírus que provocou o isolamento social, prejudicando diversos setores, entre eles o setor cultural, aos poucos as coisas vão voltando ao normal. E é com essa esperança de ascensão da cultura que artistas e produtores buscam se qualificar para atender as demandas do mercado audiovisual, que se renovam a cada temporada. Mesmo que a televisão ainda seja o principal veículo de comunicação consumido pelas pessoas, as plataformas de streaming estão inseridas cada vez mais no cotidiano e o modo de consumo acaba refletindo no modo de produção. Pensando nisso, a Casa de Cultura de Garopaba promoveu uma roda de conversa com o Luca Paiva Melo, roteirista e produtor de destaque no eixo Rio-São Paulo, que trouxe um pouco de suas experiências para agregar com os produtores do litoral sul catarinense. Luca é uma mente criativa que, entre tantos trabalhos reconhecidos, atualmente vem trabalhando na série infanto-juvenil Bugados. Atuando desde a década de 80, o roteirista natural do Rio de Janeiro trabalhou em grandes emissoras de TV e adquiriu know-how no meio, sendo premiado no setor e recebendo 2 indicações ao Emmy, o maior e mais prestigiado prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão do mundo. Hoje ele é dono de uma produtora em São Paulo e viaja ao Brasil atuando em palestras e workshops, onde compartilha o saber adquirido. Para ele, o mercado está aquecido e as oportunidades devem aumentar cada vez mais. Eu acho que tem uma oportunidade que certamente voltará, que é a produção regional. Né? Eles chamam, né, o Fundo Setorial, Ancine e tal, eles chamam de regional como tudo que não é São Paulo e Rio de Janeiro. E tem, normalmente, eu acho que a gente está voltando à normalidade dentro da Ancine e tudo, assim, tem sempre bons editais, bons concursos, oferecendo uma reserva de mercado para regiões fora do eixo Rio-São Paulo. O autor enfatiza ainda que os editais voltados ao setor audiovisual podem ser um bom caminho, inclusive para pessoas que querem iniciar no setor. É importante ficar de olho nos editais, porque os editais vão voltar. Os editais de produção são editais mais complicados, que envolvem muitas vezes o que você já produziu, esse dinheiro que a gente está pensando aqui, como é que você vai administrar, você tem como provar que você já fez, não fiz ainda, etc. Mas os editais de desenvolvimento,
que tem um risco menor, porque é criação, né? Você vai criar, você tem que entregar projetos escritos, é bem menos complexo do que botar de pé uma produção, né? Então, esses são grandes oportunidades, são portas de entrada mais viáveis. O Brasil é líder na América Latina, tanto no consumo como na produção e distribuição do mercado audiovisual. No entanto, mesmo com as premiações dos editais, poucas produções chegam ao conhecimento do grande público, devido à falta de bons contatos na hora de negociar a distribuição. É importante saber o que foi produzido, é importante saber o que agora está se desejando, né? Existem caminhos para isso. E todos os players grandes, esses que a gente estava falando aqui, essas plataformas, eles têm mecanismos de você submeter automaticamente. Eles têm plataformas de recebimento de projetos e de aprovação ou de reprovação, mas está posto, né? E a partir do momento que você se conecta com alguém que já tem a experiência anterior, porque é isso, né? A gente começa pequenininho, depois a gente vai, tenta um negócio um pouquinho maior, né? A gente não vai trabalhar direto para coisa gigante. Então, assim, eu acho que é importante estar conectado com o ambiente produtor ao redor, né? Aqui você está perto de Florianópolis, você não está tão longe de Porto Alegre, Curitiba, né, também um mercado importante, tem uma base instalada de produção interessante, mas o que vai falar na real é o seu projeto. Então você tem que estar muito preparado, você tem que ler muito sobre como os projetos, tentar descobrir, pedir, você tem algum projeto que já foi aprovado, posso ler, né, para você chegar o mais perto possível. Contratar alguém ou chamar alguém para ser um colaborador, alguém que já tenha uma experiência a priori, né? Esse é o caminho. O público presente, além de se conectar com a experiência do palestrante, entende que momentos como este servem de incentivo para a produção local. A gente vê um cara que é renomado na área e falar um pouco sobre a vida dele desperta também nosso lado, né, criativo, né? Então faz com que a gente consiga ver que é possível criar e tudo mais. Ele também deu muitas dicas sobre setorial, sobre produção, um pouco fora do eixo, né, que foi a parte, porque o polo industrial do cinema é São Paulo, Rio, e a gente pode trazer para qualquer lugar, né? Para Garopaba é possível, qualquer lugar é possível. É uma parte bem importante para Garopaba, né? A parte audiovisual para o município é super importante para a gente preservar nossa cultura e tudo mais, trazer essa parte toda da história de Garopaba e poder agregar bastante, né? A Casa de Cultura, localizada no centro histórico de Garopaba, vem se destacando como espaço de debates e projeção do conhecimento cultural. No próximo sábado, dia 22 de julho, o grupo de teatro Manivas irá realizar uma oficina no local a partir das 16h. E o governo de Santa Catarina amplia a cobertura dos alertas de proteção contra eventos climáticos, com a inauguração do radar meteorológico no litoral norte. A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina inaugurou nesta segunda-feira, dia 17 de julho, o radar meteorológico do litoral norte. A torre está localizada na maior cidade do estado, em Joinville. O equipamento terá abrangência num raio de 80 quilômetros, com alcance até os municípios do litoral norte e alguns do Baixo e Médio Vale do Itajaí, aperfeiçoando o sistema de monitoramento e alertas relacionados aos eventos adversos. Além dos radares instalados em outras cidades catarinenses, o radar meteorológico de Joinville é um equipamento de prevenção e chega para somar com a rede de cobertura meteorológica considerada uma das maiores e melhores do Brasil. O governador Jorginho Melo esteve presente na entrega da obra. Prevenção e defesa civil. Antes era só defesa civil. A defesa civil é para atacar quando dá um desastre. Mas a prevenção é prevenir, é antes. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse radar vai pegar num raio de 80 quilômetros para ter informação para
para o norte, para o baixo e médio vale do Itajaí, para que os municípios possam se preparar para saber o que está vindo, a quantidade de chuva, o vento, o ciclone, enfim. É um investimento importante, uma parceria com o Banco do Brasil, né? O Estado, o Banco do Brasil e a Prefeitura. Quero agradecer o prefeito Adriano por ceder esse terreno. Enfim, é uma parceria que está dando certo. Nós precisamos cuidar das pessoas e isso é um equipamento que vem ao encontro do que nós estamos pregando. Segundo o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando, informou que as previsões meteorológicas serão mais rápidas e com precisão, beneficiando também outras regiões do estado. Bom, primeiro ele complementa a cobertura meteorológica do estado. Hoje nós não tínhamos esse radar, então a região norte do estado não estava bem... Assim, as informações não eram tão precisas e velozes. Com a instalação desse radar, nós cobrimos a parte norte do estado, que é uma parte onde chove muito. Joinville é a nossa cidade que mais chove. E, além do que, a gente também dá um apoio para o norte do Paraná, ali no sul do Paraná, BR-376, que também está sendo coberta e tem ali muito deslizamento. E reforçamos a cobertura lá do Vale do Itajaí, porque o radar de Londres não cobria aqui o litoral, parte do Itajaí. Então esse radar vem complementar a cobertura de Santa Catarina, que é o único estado que está totalmente coberto pela meteorologia, e melhorar a qualidade da informação e a velocidade. Então é uma obra de 5 milhões de reais, 5,1 milhão de reais. Ela complementa a nossa atividade e para nós da Defesa Civil, para o governo de Santa Catarina, para o governador, é muito importante a gente poder fazer mais uma entrega para a proteção dos nossos catarinenses. O coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil disse que a tecnologia é de última geração, sendo este o quarto adquirido pela instituição catarinense. Bom, esse radar ele é diferente do radar de Lontras e de Chapecó, que são radares de longo alcance, são radares banda S, então eles têm uma capacidade de cobrir grandes áreas, né? Esse radar, ele compõe a rede de radares do litoral, junto com o radar de Araranguá. Agora a gente está instalando o segundo radar no nosso litoral. A ideia é fazer um cobrimento de uma área menor para pegar aquelas chuvas de circulação marítima que vêm do litoral. Essas chuvas, geralmente elas são formadas por nuvens muito baixas que vêm do oceano, e essas chuvas geralmente são muito difíceis de serem detectadas pelo radar de Lontras. Já o prefeito de Joinville, Adriano Silva, destacou a importância da parceria do governo do estado para que haja um avanço em termos de prevenção. Esse é um grande investimento do governo do estado aqui na cidade de Joinville, juntamente com a prefeitura municipal, né, que está cedendo o terreno, né, inclusive câmeras de segurança e tudo mais, para que a gente possa efetivamente avançar com projetos de prevenção, né, porque trabalhar na prevenção é o que realmente vai ajudar a população. Então é um grande investimento da Defesa Civil do estado e aqui na região. Você já ouviu falar em doenças inflamatórias intestinais? Estas enfermidades que prejudicam a qualidade de vida de milhares de pessoas no mundo são mais comuns de acometer brasileiros das regiões sul e sudeste do país. Perda de peso repentina, cansaço frequente, febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, além de dores abdominais, seguida por diarreia constante, podendo ter evacuação de sangue. Muitas vezes confundidas com viroses, estes são alguns dos sintomas de doenças inflamatórias intestinais, mal que afeta mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, o número de casos novos tem aumentado e se concentra nas regiões Sudeste e Sul. O que a gente sabe é que as doenças inflamatórias intestinais elas são muito mais comuns em países desenvolvidos. Então, o que a gente acredita, da mesma forma que os países escandinavos, né, a gente sabe que existe relação direta entre urbanização, industrialização, ingestão de alimentos processados, ricos em corantes e aditivos. Geralmente esses pacientes têm um risco aumentado quando comparado, por exemplo, à população da África, né? Então, se a gente conseguir diferenciar ainda no Brasil, talvez a região mais industrializada, como Sudeste e Sul, geralmente tem uma prevalência maior do que a região Nordeste, por exemplo, e Norte. A genética contribui para o surgimento dessas doenças em 30% a 50% dos casos, mas os gatilhos ambientais fazem com que o processo de inflamação se manifeste. As doenças inflamatórias intestinais não têm uma única causa. A gente sabe que elas são decorrentes de um conjunto de alterações genéticas, de alteração de microbiota,
de alterações ambientais e de alimentação, por exemplo. A gente sabe que os indivíduos, os pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, eles têm uma hiperativação do nosso sistema imunológico. Então, é como se o nosso sistema imune não reconhecesse mais aquele intestino como um órgão próprio. As nossas células de defesa começam a atacar, né, diretamente o intestino e causam úlceras, erosões, sangramento e diarreia. As doenças inflamatórias intestinais são imunológicas, que é quando o sistema imune, que deve defender o corpo, confunde células normais e saudáveis com possíveis ameaças à saúde, o que neste caso pode chegar a afetar todo o sistema digestivo, desde a boca até o ânus. Estes pacientes normalmente são acometidos pela doença de Crohn. Já outras patologias têm inflamações limitadas ao intestino grosso. Além de afetar diretamente a qualidade de vida, estas enfermidades podem aumentar em até 10 vezes o risco de câncer de intestino em até 20 anos. O primeiro grupo das doenças inflamatórias intestinais são os pacientes que têm doença de Crohn, e a segunda doença inflamatória intestinal é a retocolite ulcerativa. O que a gente sabe e o que diferencia dos quadros de virose e dos quadros de infecção intestinal é que esses quadros de diarreia em quem tem doenças inflamatórias intestinais, eles são crônicos, então eles duram geralmente mais do que um mês. São associados também à perda de sangue nas fezes. Eles têm alterações sistêmicas que envolvem outros órgãos além do intestino. Então, são pacientes que têm perda de peso, que têm anemia, que tem manifestações, por exemplo, nas juntas, né? São as articulações. Então, são pacientes que são inflamados de uma forma crônica, diferente dos quadros agudos e autolimitados de infecção intestinal, como virose e infecção bacteriana. As chamadas DII não têm cura, mas com orientação de um especialista, pode conviver com a doença. Desde 1998, nesses últimos 25 anos, os imunobiológicos surgiram para revolucionar o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Então, através dessas medicações, a gente consegue reduzir a hospitalização, reduzir necessidade de cirurgia e reduzir o uso crônico de corticosteroide, por exemplo, que era o que se fazia há muito tempo. Tá? Então, o tratamento ele requer um segmento contínuo, né? E a gente sabe que os pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, eles não curam, mas eles têm um controle adequado da doença que permite ao paciente, devolve ao paciente a qualidade de vida que ele precisa. Nos últimos 5 anos, as pesquisas sobre o assunto têm deixado mais claras as respostas sobre os fatores de origem dessas inflamações. O que se sabe é que a redução do aleitamento materno, crianças que usam muito antibiótico na infância, uso de anti-inflamatório com frequência, até mesmo tabagismo, são os principais responsáveis. Então, se a gente quiser entender, né, como que a gente consegue prevenir essas doenças, a parte genética a gente não consegue modificar, mas é claro que tendo medidas comportamentais e mudanças de estilo de vida, por exemplo, como parar de fumar, evitar o uso de anti-inflamatório e antibióticos com frequência e evitar a ingestão de alimentos processados, enlatados, embutidos e ultraprocessados, geralmente pode ajudar a esse paciente que tem a genética não ter um gatilho ambiental para desencadear as doenças inflamatórias intestinais. Mas é muito difícil a gente falar apenas em prevenção, né? É um conjunto de alteração genética e de hiperativação do nosso sistema imunológico. E a Polícia Civil de Santa Catarina realizou hoje uma operação para investigar empregados terceirizados do Detran nas cidades de Florianópolis e São José. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Olá, Marcelo. A instauração iniciou após denúncias de que os empregados terceirizados do Detran estariam deixando de exercer suas funções e horário de trabalho e realizando serviços para outras pessoas, como, por exemplo, recursos de multas e suspensão de CNH. Para isso, eles utilizavam também de um perfil no Instagram. O inquérito policial apura os crimes de associação criminosa e advocacia administrativa. No total, foram expedidos pelo Poder Judiciário 3 mandados de busca e apreensão. O presidente do Detran de Santa Catarina, Kennedy Nunes, se pronunciou sobre o assunto. Veio de fora a denúncia que aqui dentro do Detran estava funcionando uma empresa feita por terceirizados de defesa de multa dentro do setor de multas. Quando nós soubemos disso, dessa denúncia que veio do nosso cliente de fora, a gente passou para a polícia, porque temos um
termo de acordo técnico, de cooperação técnica com a Polícia Civil para esse tipo de ação. Logo, a Corregedoria nossa e a Polícia Civil levantou os fatos e que foi cumprido hoje os mandados de busca e apreensão e que a partir de agora serão analisados. Há indícios que foi utilizada da estrutura do órgão para a criação da empresa, a divulgação pelas redes sociais e a elaboração dos recursos administrativos de interesse dos clientes deles. Os investigados eram responsáveis por protocolar e receber os recursos de multa e suspensão de CNH e faziam valer disso para realizar as ações que necessitavam. São essas informações, Marcelo, eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Vinícius. E o mundo deve se preparar para ondas de calor mais intensas. O alerta foi feito pela ONU nesta terça-feira, quando várias regiões do hemisfério norte registraram temperaturas extremas. A ONU alertou nesta terça-feira que o mundo deve se preparar para ondas de calor mais intensas, no momento em que várias regiões do hemisfério norte registram temperaturas extremas, que provocam incêndios e ameaçam a saúde da população. John Nair, especialista em calor extremo da Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU, afirmou que estes eventos continuarão crescendo em intensidade. Ele acrescentou que o fenômeno El Niño vai apenas amplificar a incidência de intensidade de ondas de calor extremas. As ondas de calor que afetam o hemisfério norte continuam nesta terça-feira, com incêndios ativos na Grécia e nos Estados Unidos, assim como um possível recorde de temperatura para o continente europeu nas ilhas italianas da Sardenha e Sicília. As autoridades de saúde emitiram alertas para calor extremo nos Estados Unidos, Europa e Ásia, com recomendações para hidratação constante e para que as pessoas se protejam do sol, em mais uma demonstração dos efeitos diretos da mudança climática. O cientista da OMM disse que um dos fenômenos notáveis que eles observaram é que o número de ondas de calor simultâneas no hemisfério norte multiplicou por 6 desde os anos de 1980 e que esta tendência não mostra nenhum sinal de queda. Um surto de uma doença causada pela presença de peixes contaminados por ácido domóico tem levado perigo a espécies de golfinhos e leões marinhos na Califórnia. A situação preocupante que vem ocorrendo na Califórnia devido à intoxicação sem precedentes de animais marinhos que foram afetados nas últimas semanas, onde muitos deles morreram. A doença é causada por um surto de ácido domóico, uma neurotoxina presente nas algas que são consumidas pelos peixes que servem de alimento para os animais que estão sendo afetados. Vemos pouco a cada ano. De fato, tivemos um surto bastante intenso no verão passado, mas o deste ano é muito pior do que vi nos últimos 35 anos que pratico a medicina de mamíferos marinhos. No ano passado, o Instituto resgatou cerca de 300 animais pelo surto de ácido domóico, mas em 2023 as chamadas aumentaram para quase 300 por dia. Para os golfinhos, a intoxicação pode ser mortal. Não há cura, podemos dar medicação anticonvulsiva, esteroides e fazer com que comam muitos peixes descontaminados, com a esperança de que o organismo elimine a parte ruim. Especialistas ainda não têm uma explicação definitiva para o surto deste ano, mas há várias teorias. Uma delas é que durante este ano choveu muito no estado da Califórnia, o que arrastou mais dejetos agrícolas de todo o estado para a região. A proliferação de algas, que normalmente vem de áreas com resíduos agrícolas, também é favorecida pelo aumento das temperaturas provocado pelas mudanças climáticas. E você vai ver a seguir: Paris se prepara para os Jogos Olímpicos de 2024. Uma embarcação é resgatada no Oceano Pacífico. Nela foram encontrados um homem e uma cadela que estavam há 2 meses à deriva. Reino Unido aprova a lei que proíbe a entrada de imigrantes ilegais no país. Decisão causa polêmica. Se joga na estação do Comprão, inverno é tudo de bom. Sopas e massas, queijos e vinhos, tantas delícias pra encher o carrinho. Aproveite!
Batata lavada, R$ 2,99 o quilo no cartão Coque. Cebola cabeça, R$ 1,99 o quilo no cartão Coque. Alcatra como a minha inteiro a vácuo a partir de R$ 25,90 o quilo. Café Melita a vácuo 500 gramas, R$ 12,89. Lava-roupas brilhante, sachê 4 quilos, R$ 36,99. Melhor preço do Compão. Se beber, não dirija. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta. Agora são 20 horas e 34 minutos. E Paris dá a largada para os Jogos Olímpicos de 2024. Navegação no Rio Sena foi interrompida na última segunda-feira para treinamento da cerimônia de abertura. Cerca de 40 barcos desfilaram na manhã desta segunda-feira no Rio Sena. No local foram ensaiadas manobras, distâncias, duração e gravação em vídeo da futura cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Por conta deste desfile, que começou às 6h30, a navegação no Rio foi paralisada por 8 horas. Os primeiros barcos, todos numerados, levavam a bordo passageiros com bandeiras para imitar as delegações. Para este ensaio, a frota total era composta por 57 barcos, dos quais 39 representavam as delegações, um pouco menos da metade dos quais estarão na cerimônia. Os outros 18 barcos representavam os times de assistência e primeiros socorros da organização, além da Olympic Broadcasting Service, geradora oficial de transmissão dos Jogos Olímpicos. Várias lanchas da polícia e dos bombeiros de Paris atravessaram o Sena para escoltar as embarcações do ensaio, que navegaram em fila indiana pelos 6 quilômetros de percurso, também protegidos por agentes posicionados nas pontes. Segundo os organizadores, a velocidade programada para os barcos é de 9 km por hora. A missão de garantir a segurança nessa gigantesca festa sobre um rio e na presença de atletas e chefes de Estado de todo o mundo é um verdadeiro quebra-cabeças para a organização. La priorité pour nous, c'était vraiment de clarifier. A prioridade para nós foi realmente esclarecer as velocidades de navegação, os tempos de passagem e o espaçamento entre os barcos. Houve alguns pequenos empecilhos na primeira passagem, onde 2 barcos tiveram 2 ou 3 dificuldades para virar. Então mudamos a forma como eles tinham que alinhar antes do início, o que nos permitiu voltar exatamente às lacunas que queríamos na segunda passagem. Também testamos alguns danos para ver como o sistema era capaz de se organizar em caso de dano. E também aí foi administrado muito bem. Será a primeira vez que uma cerimônia de abertura olímpica irá acontecer ao ar livre. Cerca de 10 mil pessoas poderão assistir o evento se pagarem ingresso para as margens inferiores do Sena. Outras centenas de milhares poderão acompanhá-las das margens superiores de forma gratuita. O acordo entre a União Europeia e Mercosul vai facilitar as negociações entre os dois continentes. Mas essa negociação não tem agradado todos os produtores europeus, principalmente os franceses, que são os maiores produtores de carne bovina na Europa e terão que concorrer com os países da América do Sul. O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul afeta os agricultores e agropecuaristas em ambos os lados do Atlântico. Em 2019, o Mercosul e a União Europeia chegaram a um acordo para ampliar a cota de importação de carne bovina do Bloco Sul e facilitar o comércio da soja, que é utilizada na Europa para alimentar animais de fazenda. O Mercosul pode colocar em risco a agricultura francesa porque não estamos de forma alguma nas mesmas escalas agrícolas. Esse agricultor francês tem 250 cabeças de gado e 145 hectares de terra, mas teme que isso desapareça com a chegada em massa de carne de fazendas da América do Sul. São 250 cabeças. É mais ou menos a fazenda média da nossa região. A gente se compara com fazendas de 5 mil a 10 mil cabeças, então não é a mesma forma de trabalhar.
Temos diferentes métodos de alimentação, diferentes métodos de controle de saúde e diferentes métodos de rastreabilidade. Então, tudo bem, foi o consumidor francês que pediu para importar carne desses países. No final, é menos seguro para o consumidor. Para cumprir as metas climáticas, a pecuária na França está sob pressão e a produção pecuária caiu 10% em 6 anos. O setor aconselhou o presidente francês, Emmanuel Macron, a permanecer firme contra o acordo com o Mercosul. Acho que o agricultor uruguaio ou brasileiro pode entender que é lógico negociar com as mesmas regras. Então, acho que esse é o problema. Se todos tivéssemos as mesmas regras em todo o mundo, os mesmos custos, realmente não haveria nenhuma dificuldade em trocar. Existem muitas diferenças, eu acho. No Brasil, o capítulo agrícola do Pacto Comercial entre Mercosul e União Europeia parece promissor, especialmente quando o mercado europeu, de cerca de 450 milhões de consumidores, é sinônimo de segurança econômica. Eu acho que é uma segurança para nós que produzimos, né? Fazer com que a nossa produção ela tenha para quem vender. Nós não temos pessoas suficientes para consumir todo o alimento que nós produzimos. A soja é a principal cultura exportada pelo Brasil para a União Europeia e, ao contrário de outros países, os produtores conseguem estender em até 3 safras em uma temporada. Com as acusações de desmatamento na Amazônia, os europeus exigem novos compromissos ambientais do Mercosul para a aprovação final do acordo. Bonato afirma que as regulações locais e o marco internacional de cuidado ambiental já garantem a segurança de um bom produto. Também destaca que dos 131 hectares que possui, 36 são de área preservada à margem de córregos, para atender à legislação local e preservar a água. Tenho certeza que nós fazemos um trabalho bem feito aqui no Brasil. Apenas foi criado, né, essa narrativa de que a gente destrói tudo. E eu gostaria que as pessoas viessem ver em loco, né, ver o tanto que a gente preserva. A régua de medida, ela tem que ser feita para o nosso clima, para o nosso país aqui, porque nós temos um clima tropical. E às vezes a cobrança vem do país que o clima ele é certinho, né? Lá tem gelo, aqui não tem, é muito pouco. Bonato, que planta soja há 13 anos, defende uma transformação gradual para o uso de fertilizantes menos agressivos. E o Reino Unido deu mais um passo na limitação da imigração ilegal. O texto é uma iniciativa crucial para o primeiro-ministro Rishi Sunak. O parlamento britânico aprovou nesta terça-feira uma polêmica lei sobre imigração que pretende impedir que os migrantes que entram de forma ilegal no Reino Unido possam solicitar asilo no país. O texto é uma iniciativa crucial para o primeiro-ministro conservador Rishi Sunak, que estabeleceu como prioridade a luta contra a imigração irregular. O chefe do governo prometeu deter as entradas de imigrantes pelo Canal da Mancha, por onde mais de 45 mil pessoas chegaram às costas inglesas de forma irregular a bordo de pequenas embarcações em 2022. Desde início de 2023, foram registradas mais de 13 mil chegadas. A lei recebeu muitas críticas no Reino Unido e no exterior por ter sido considerada contrária ao direito internacional. Além de impedir que os migrantes sem documentos possam solicitar asilo no país, o governo britânico também quer que eles sejam rapidamente detidos e expulsos para o país de origem ou outro local. No ano passado, o Reino Unido anunciou um acordo com Ruanda para enviar ao país os migrantes em situação irregular, mas até o momento, nenhuma expulsão foi concretizada. E olha só que interessante, um barco mexicano resgatou um homem e a cadela dele que passaram mais de 2 meses perdidos no Oceano Pacífico. O homem havia saído da Península Mexicana de Baja, na Califórnia, em abril, com destino à Polinésia Francesa.
Um australiano e a cachorra dele foram resgatados por um barco mexicano depois de mais de 2 meses perdidos no Pacífico. Eles conseguiram sobreviver por tanto tempo comendo peixe cru e bebendo água da chuva. O Grupo Mar, proprietário do atuneiro que localizou os náufragos a bordo de uma embarcação em alto mar, informou na noite de segunda-feira que Tim Shaddock, de 54 anos, foi encontrado ao lado da cachorra Bella. O australiano estava a mais de 1.200 milhas de terra. Shaddock e Bella haviam embarcado em um catamarã no mês de abril em La Paz, na península mexicana de Baja Califórnia, para fazer uma viagem de quase 6.000 quilômetros até a península francesa. Mas a embarcação sofreu danos após uma forte tempestade no Pacífico Leste e os deixou à deriva. Nas imagens divulgadas pelo Grupo Mar, o australiano aparece com a barba grande, cabelo cheio e muito magro. Ele disse estar bem e afirmou que só precisava comer e descansar. A empresa mexicana informou que notificou as autoridades locais e a Embaixada da Austrália. Pelo menos 5 pessoas morreram nesta segunda-feira, depois que um pequeno avião caiu em um aeroporto nos arredores de Varsóvia. Uma tempestade atingia a região no momento do acidente. Um pequeno avião se chocou contra um hangar em um aeroporto de Varsóvia nesta segunda-feira e deixou 5 mortos. As equipes de resgate afirmaram que a aeronave, com 3 ocupantes, caiu no local onde 13 pessoas se refugiavam da tempestade que atinge a capital da Polônia e arredores. O que posso confirmar é que o piloto está entre as vítimas. Não estamos divulgando outros detalhes, é muito cedo para isso. Moro aqui perto e de fato havia uma tempestade no momento do acidente. Apesar disso, não posso confirmar que foi a causa do acidente. A queda da aeronave ocorreu na cidade de Tirno, a 47 quilômetros da capital polonesa, em um pequeno aeroporto conhecido pelo treinamento de paraquedistas. E chegou o momento de saber como o tempo se comporta nos próximos dias na região sul do Brasil. O Eduardo está aqui no estúdio para trazer as informações. O frio deve continuar atuando na região, ou Eduardo? Olá, Marcelo, boa noite para você. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Pix News da Pix TV. Pois é, sobre o frio, o que podemos dizer é que hoje foi o dia mais frio da semana. Para esta quarta ainda teremos a presença de temperaturas baixas, algumas nuvens podem trazer uma chuvinha para as áreas litorâneas, mas essas temperaturas vão aumentar gradativamente ao longo da semana e é possível que faça calorão no próximo finde. Então a dica para quem está de férias e quer aproveitar é procurar por atividades ao ar livre, pois daqui para frente teremos bons dias em diversas regiões, inclusive nas redes sociais da Pix TV. Uma telespectadora de Canoas, no Rio Grande do Sul, a dona Ivani, perguntou se teria sol no fim de julho para ela aproveitar as férias na praia ao lado da netinha, aqui em Garopaba. E hoje eu posso responder com segurança, dona Ivani, chegou o seu momento de aproveitar. As centrais meteorológicas estão indicando dias bem aproveitáveis na sexta, no sábado e também no domingo. Mas a semana recém começou, então antes de tudo, vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira. Aqui na tela, a gente tem a imagem do mapa aqui, destacando a região sul do Brasil. E você pode perceber que entre o Vale do Itajaí até o litoral do Rio de Janeiro, tem a presença, essas manchas azuis, tem maior presença de nuvens concentradas com chuva. E também na área central ali do Paraná. Então, em Florianópolis, amanhã, quarta-feira, as temperaturas variam entre 14 e 16 graus, em Porto Alegre entre 14 e 15, já um pouquinho mais quente do que foi hoje, né? Que as temperaturas ficaram entre 11, 12 de manhãzinha cedo, 13, 14 durante a tarde. E aí, na quinta-feira, a gente já vai perceber que as temperaturas sobem um pouquinho, ó. Florianópolis faz entre 18 e 16 graus, Criciúma chega aos 20. No extremo sul do Rio Grande do Sul, lá em Bagé, Pelotas,
pode ter uma chuvinha durante a noite, essa chuva durante a noite pode chegar até Porto Alegre. Mas essa parte do litoral entre Floripa e o litoral de São Paulo, Curitiba, vai receber essa chuvinha nos próximos dias por causa da circulação marítima, né? Mas as outras regiões vão se manter com tempo bom e esquentando ao longo da semana, chegando aí a sexta-feira, esquentar bastante e mais ainda no domingo, né? Na sexta, no sábado, essas nuvens que estão mais presentes entre o Vale do Itajaí e o litoral de São Paulo ainda vão incomodar um pouquinho, mas a tendência é que as temperaturas aumentem de forma significativa e, para a gente antecipar, no sábado, Porto Alegre pode chegar aos 30 graus. E essa onda de calor também pega o litoral sul catarinense. Jaguaruna chega aos 25. No oeste também faz calor. No fim de semana, Chapecó chega aos 25 graus no sábado. E no domingo, os mapas mostram que esquenta mais. Mas aí eu convido você que acompanha o Pix News para continuar ligado todos os dias, que logo a gente traz mais atualizações sobre o tempo, até porque com o passar dos dias, os mapas vão definindo melhor o que vem por aí. Certo? Por enquanto são essas as informações, Marcelo. Eu agradeço a você e desejo uma boa noite para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Certo, então. Obrigado, Eduardo. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição daqui a pouco no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Mais notícias em nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.